Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Como é que vocês estão, né? Continuamos, então, fazendo a nossa revisão para a nossa AE, né? Já vamos revisar hoje as orações subordinadas adverbiais. Na aula passada a gente comentou, a gente analisou na música, né? Lembram? As orações subordinadas substantivas e algumas adverbiais. E hoje a gente vai focar nas orações subordinadas adverbiais, tá bom? Então, vamos lá. Então, aula de exercícios, tá bom? Pra gente ficar craque, né, nesse assunto. Então, vamos lá. Primeira questão. O amor não só traz alegria, como também alimenta. Mais uma vez, o amor não só traz alegria, como também alimenta. Nesse período, a conjunção lembra das conjunções? Ela é uma subordinativa causal? Ela é uma coordenativa aditiva? Ela é uma coordenativa conclusiva? Ela é uma subordinativa comparativa? Ou ela é conformativa? Então, analise, vou dar 30 segundos para vocês acertarem, para vocês responderem. Pensou? Leia de novo o período, né, se for preciso. E resposta é a alternativa. Muito bem, acertou. Qual a questão, professora? Qual a alternativa? Gente, o amor não só traz alegria, como também alimenta, é uma subordinativa comparativa. Tá comparando, né? Que o amor traz alegria, como também alimenta. Alegria e alimento. Então, vamos conferir no gabarito? Muito bem, né? A professora também acertou. Gabarito, letra D. Questão 1, letra D, é uma subordinativa comparativa. Tranquilo? Então vamos lá. Na número 2, numa das frases abaixo, não se encontra exemplo da conjunção anunciada. Então, na verdade, esse tipo de questão aqui está diferente, né? Ele deu a classificação e depois pediu para você analisar. Então, vamos olhar a classificação e depois ir para cada questão. Então, ele fala assim, na letra A, é uma subordinativa concessiva, né? Aquela que dá uma concessão, né? Uma exceção. Conquanto estivesse cansado, concordou em prosseguir. Analise aí. Será que esse conquanto estivesse cansado, concordou em prosseguir é uma oração subordinada adverbial? É uma conjunção subordinativa concessiva? Ela é ou não? E aí? Conquanto estivesse cansado, concordou em prosseguir. Vamos ver a letra B? Subordinativa condicional. Digam o que quiserem, contanto que não me ofendam. Será que está estabelecendo uma condição? E aí? Lembrou? Não? Então vamos lá. Da letra A, voltando na letra A, conquanto estivesse cansado, concordou em prosseguir, está sim estabelecendo uma exceção, porque ele está cansado, né? Mas ele concordou em prosseguir, então é uma concessiva, tranquilo, então não é essa. A letra B, digam o que quiserem, contanto que não me ofendam. Também é uma condicional, né? A condição é você diz o que você quiser, não me ofendendo, certo? Então, nesse caso, é sim uma subordinativa condicional. Também não é letra B. Letra C, subordinativa temporal. Mal anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo. Está estabelecendo alguma ideia de tempo? Mal anoiteceu, iniciou-se a festa com grande entusiasmo. Sim, né? Está sim estabelecendo uma ideia de tempo, por isso ela é chamada de temporal. Então, não é a letra C. Letra D, saiu sem que ninguém percebesse. E ele fala que é uma subordinativa final. Será que tem ideia de finalidade? Saiu sem que ninguém percebesse? E aí, analise. Pense um pouquinho. Será? Vamos para a letra E. Subordinativa causal. Como estou doente,
não comparecerei. Então, a causa de eu não comparecer é porque eu estou doente. Então, ela é causal? Sim. A única que está errada, que realmente não é final, está errada a classificação, é a letra D, certo? A gente analisou uma por uma, então a letra D. Vamos lá conferir no gabarito? Muito bem, letra D, né? Então, não é final, tá bom? Essa aqui não é final, não tem ideia de final, tá bom? Não tem sentido. Número 3. No período, torna-se, portanto, imperativa uma revisão conceitual do modelo presente do processo de desenvolvimento tecnológico, de modo a levar em conta o fator cultural como dominante. A oração grifada, ela traduz concessão, letra A. Letra B, consequência. Letra C, é uma comparação? Será, gente? Letra D, é uma condição? Está estabelecendo aqui uma condição? E letra E, é uma proporção. Está estabelecendo proporção? Quando que vocês vão analisar, eu vou tomar uma água, tá? Então, eu vou deixar aí uns minutinhos para você responder. Pensem um pouquinho, lê de novo o período. Só um segundo, gente. E aí, conseguiram responder? Torna-se, portanto, imperativa uma revisão conceitual do modelo presente do processo de desenvolvimento tecnológico então, esse de modo a levar em conta o fator cultural como dominante, está expressando uma ideia de consequência, tá? Então, ela é consecutiva. Letra B, consequência consecutiva. Tudo bem? Acertaram? Tranquilo? Número 4. Embora ela tivesse sido alta e clara, a oração exprime, e aí? Embora ela tivesse sido alta e clara, o que exprime essa oração? Causa, letra A, letra B, condição, letra C, concessão, letra D, finalidade e letra E, consequência. E aí? Vou dar outro minutinho para vocês analisarem, pensarem e classificarem. Pensaram? Conseguiram? Embora ela tivesse sido alta e clara, expressa a ideia aí exprime, de. Muito bem, gente, vocês acertaram. Letra C. É uma concessão, né? Esse embora expressa uma concessão, né? Então, uma exceção. Embora ela tivesse sido alta e clara, ele com certeza completaria fazendo essa concessão, então expressa isso, tá bom? Então, vamos conferir no gabarito. 4, letra C, muito bem, letra C, tá? Não tem ideia de causa, né? Não tem uma causa, uma razão, um motivo aqui. Não expressa condição, né? Não tem aquele sentido de condição. Não expressa finalidade, não tem uma finalidade aqui, não conseguimos determinar nenhuma finalidade aqui e muito menos uma consequência, certo? Número 5. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Tal era a fúria dos ventos que a copa das árvores beijava no chão. Neste período, a oração subordinada é adverbial, letra A, concessiva, letra B, condicional, letra C, consecutiva, letra D, proporcional e letra E é final. Qual que vocês colocaram aí? Pensem comigo. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam no chão. E aí? Vou dar mais um minutinho aí para vocês pensarem.
Pronto? Minuto rápido, né, professora? Gente, vamos lá. Para analisar, para conseguir classificar essa oração subordinada adverbial, eu falei para vocês irem também fazer a interpretação do sentido, na questão semântica aí. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Isso é uma concessiva? Está estabelecendo uma concessão aqui, uma exceção? Não. Tem ideia de condição, de condicional? Também não. Tem ideia de consecutiva? Consecutiva é aquela que expressa consequência. A fúria do vento era tão grande, né? Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Então, a razão, o motivo, a consequência das copas das árvores beijarem o chão é por causa da fúria dos ventos. Então, ela é consecutiva, alternativa C, tá? Só para finalizar e fechar. Não tem ideia aqui de proporção, não estabelece sentido de proporção e muito menos de finalidade. Vocês conseguiram identificar, classificar? Tá tranquilo? Estão entendendo? Sim? Continuando. Então, letra C, gabarito letra C, consecutiva. É a consequência. A consequência do vento estar tão forte fez com que as copas das árvores beijassem o chão. Vamos lá, continuando então, observe essa tirinha aí. Então, vamos observar essa tirinha e ela fala assim, né? Se eu ler 15 páginas toda noite antes de dormir, conseguirei ler todos os 4 livros que preciso antes do início das aulas. Capítulo 1. Passou um tiquinho, ela tá o quê? Dormindo. Ela não conseguiu ler nem as 15 páginas que ela tinha se proposto a fazer, né? A ler, para conseguir ler os livros, né? Tem gente que tem essa. Que quando começa a ler dá um sono, né? Mas isso aí é porque tá lendo da forma errada, né? Quando você lê um livro que você precisa muito para uma prova, você não deve ler deitado nem na cama, porque vai ser um convite para dormir, né? Então você tem que sempre tentar ler sentado, né? Ficar mais atento, ficar mais alerta, né? É claro que às vezes é uma leitura que é justamente para isso, né? Tem gente que gosta, eu sou uma das pessoas que gosta de ler na cama, e aí vai me dando soninho, mas aquela leitura ali é justamente para eu ler um livro, o tempo que eu tenho, e depois eu posso, se eu for dormir naquele período ali, não vai ter problema. Mas quando é para prova, quando é o livro do trimestre, não leiam dessa forma aí, tá bom? Porque vai ser um convite para dormir. Então, prestando atenção agora, depois que a gente fez a interpretação da tirinha, vamos lá no primeiro quadrinho, observando agora. Vou ler só mais uma vez, vocês vão observar que tem sim uma oração subordinada adverbial aí. Se eu ler 15 páginas toda noite antes de dormir, conseguirei ler todos os 4 livros que preciso antes do início das aulas. Aí vamos lá. No primeiro quadrinho, a oração se eu ler 15 páginas toda noite, trata-se de uma oração subordinada adverbial de qual tipo? Então, é todo esse pedacinho. Se eu ler 15 páginas toda noite, é uma oração subordinada adverbial condicional? É uma oração subordinada adverbial proporcional? É uma oração subordinada adverbial temporal? É uma oração subordinada adverbial final? Está expressando uma finalidade? Ou é uma oração subordinada adverbial causal? Vamos analisar, vou dar uns segundinhos para vocês analisarem. Essa tá fácil, né? Acredito que sim. Acredito que todo mundo acertou. A número 6, a resposta é... E aí? Se eu ler, é uma condição. Então, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Vamos conferir no gabarito. Muito bem, letra A, condicional. Mais uma questão. Então, vamos ler aí. Eu sei que ela está um pouquinho ruim, mas vamos ler. Ela fala assim: tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformava em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente.
é a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica e etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Então, né, a Mafalda estava sorrindo nos 3 quadrinhos e no último ela ficou com aquela carinha ali porque ela não queria ouvir isso da colega dela, né? Mas a colega aí tá correta também, né, gente? A gente tem que fazer o que a gente gosta, é muito importante como profissão mesmo. Então, a gente temos aí elas falando, né? Vocês observaram todos os quadrinhos, esses diálogos que elas estão tendo, né? Na verdade não é um diálogo, porque é só a loirinha que fala, né? Mas a gente consegue visualizar as reações da Mafalda. E todo o discurso dela, né? Que foi um pouquinho incoerente em relação ao que a Mafalda queria, né? Porque a Mafalda queria que ela realmente, ela falando que era da geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, então ela pensou assim, ela vai se envolver em alguma área da ciência, né? E ela falou assim, não, quando eu crescer, eu quero uma máquina. Geralmente quem faz tricô, gente, né, são pessoas, né, que eles tricô, por isso que eles são até mais caros e tal. Então ela quer uma máquina cibernética que faz tricô e tal. Então, vamos lá para a questão. No último quadrinho, qual é a classificação da oração subordinada adverbial? Vamos relembrar qual é o último quadrinho. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Me atrai, isso mesmo. Adoro a cibernética. Então, quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. E aí, pessoal? Pensem um pouquinho, vou deixar aqui uns minutinhos para vocês analisarem, para vocês olharem para a questão. Quando eu crescer, qual é o sentido que expressa essa oração subordinada adverbial? Temos a conjunção, uma conjunção de pam, param, pam. Qual é? Final. Letra A, final. Letra B, proporcional. Letra C, concessiva. Letra D, temporal. Letra E, condicional. Então, quando eu crescer, taranã, taranã, esse quando eu crescer é uma oração subordinada adverbial de tempo. É uma temporal, certo? Então, letra D, temporal. Quando eu crescer. Então, expressa essa circunstância aí, né, de tempo. Dá a ideia de tempo. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender. Estamos revisando para a nossa as orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adverbiais. Então, se preparem, estudem, desculpa, estudem, né? Se preparem, estudem, vocês vão conseguir tirar uma nota boa na prova, tá joia? Então, se ainda ficou alguma dúvida, vai lá no chat, pergunta para o professor, mas não fique com essa dúvida para você, tá bom? Então é isso, né? Nós estamos, então, a letra D, felizes por entendermos dessa matéria. Qualquer coisa, né? Como eu falei, vai lá no chat, pergunta, estuda, leia bastante sobre o conteúdo, faça exercícios que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Então é isso e até mais. Beijinhos.